Olá, nobres colegas, sou o professor Osmar do Seduca Journey. Estou aqui para apresentar a vocês uma aula de revisão do primeiro bimestre. Neste primeiro bimestre, nós vimos o primeiro módulo. E neste primeiro módulo, nós vimos 3 capítulos. Nós iremos apenas rever o primeiro e o segundo. O primeiro trata-se da introdução da química, que é iniciando o estudo da química. O segundo, os materiais e suas propriedades. E o terceiro, nós não iremos rever pelo fato de termos visto o conteúdo muito recentemente. Irei também apresentar a vocês a resolução de alguns exercícios. Então vamos acompanhar. Antes, porém, vamos para a meditação bíblica e a nossa reflexão do dia. Após nossa reflexão bíblica, estaremos estudando os capítulos 1 e 2. O texto bíblico está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A palavra-chave, lembrar, e o princípio, aliança. Significado segundo o dicionário Aurélio: trazer à memória, recordar. Lembrei o dia de meus anos, lembrei ao professor sobre o dia da prova. Segundo Webster, 1828, ter em mente uma ideia que já existia antes e que se repete sem esforço. Dizer que nos lembramos de qualquer coisa, quando a ideia surge na mente com a consciência de que já tínhamos essa ideia antes. Eu trouxe uma narrativa que fala sobre o valor da lembrança. Um senhor de idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão onde havia um profundo corte. E muito apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. O médico que o atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão importante e tão urgente para fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa, que estava em um abrigo de idosos com mal de Alzheimer muito avançado. O médico, muito preocupado com o atraso do atendimento, disse: então hoje ela ficará muito preocupada com sua demora. No que o senhor respondeu: não, ela não sabe quem eu sou. Quase 5 anos que ela não me conhece mais. O médico então questionou: mas então para que tanta pressa e necessidade de estar com ela todas as manhãs, se ela não te conhece mais? O velhinho então deu um sorriso, bateu nos ombros do médico e disse: ela não sabe quem sou eu, mas eu sei muito bem quem ela é. Veremos então o primeiro capítulo, iniciando o estudo da química. Para introduzirmos o estudo da química, veremos que ela é uma ciência que está presente desde o princípio. A química é uma ciência da natureza, e nas suas primeiras aplicações e as primeiras descobertas, nós já vemos evidências da sua importância. Logo, o estudo dela se dá em cima dos materiais e de suas transformações. A química estava presente e vemos sua aplicação com grande importância, por exemplo, na descoberta do fogo, na confecção de ferramentas de uso doméstico, como para pesca, para caça, para defesa pessoal, e utilizava-se então metais como cobre, ferro e outros metais que eram importantes para as pessoas da época. Com o passar do tempo, a química ganhou outras aplicações, como por exemplo na culinária, os temperos que eram utilizados para fins alimentícios. Também os corantes que eram extraídos para pinturas, para tingir roupas, e também a extração de óleos essenciais, como eram usados para os perfumes.
Até então, a química ainda não era considerada uma ciência. Era a época, então, da alquimia. E nessa época buscava-se o elixir de longa vida, com o objetivo de vida eterna. Buscava-se também a pedra filosofal, com o objetivo de transformar outros metais não nobres em ouro. E assim chegou a época da Revolução Industrial. A partir daí, houve uma aceleração no desenvolvimento científico em paralelo ao desenvolvimento industrial, gerando com isso a necessidade de novas tecnologias, que é o que acontece diariamente com suas inovações. Com a contribuição da química, houve um grande crescimento industrial, e com a aplicação de novas tecnologias, houve uma impressionante capacidade de abastecer o mundo todo. O que não levaram em conta era o destino final dos resíduos que eram gerados a partir desta enorme produção. Daí então surge a necessidade de investimento em políticas de conscientização em relação à reciclagem, à redução de consumos ou à reutilização de materiais e também a importante metodologia de compostagem e de outras variáveis que possam colaborar com o meio ambiente. Vamos agora para o estudo dos materiais e suas propriedades. Para compreendermos a química, temos que entender que ela está presente em tudo. E para iniciarmos esse entendimento, vamos fazer então uma pequena classificação daquilo que entendemos ser a matéria. Vemos aqui os 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. É importante dizer que qualquer material pode se apresentar nesses 3 estados. A diferença é que cada material tem a sua propriedade específica em relação à temperatura de fusão e de ebulição. Isso quer dizer que cada material tem uma faixa exclusiva para se apresentar no estado sólido, uma faixa exclusiva para se apresentar no estado líquido e uma faixa exclusiva de temperatura para se apresentar no estado gasoso, devido à sua propriedade específica. Principalmente na química, para cada tipo de material é muito importante o conhecimento técnico e científico, bem como também o conhecimento das interferências ambientais que cada um dos materiais podem sofrer. Para utilizarmos um material adequadamente, devemos discutir, além dos estados físicos, as propriedades como densidades, a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. Com o objetivo de agregar ao conhecimento de vocês, eu já indiquei e retorno aqui a indicar o livro Os Botões de Napoleão. Já nas primeiras páginas você vai ver a relação que há entre este conteúdo que estamos vendo e o livro em si. Bom, nas primeiras páginas você vai ver a importância do conhecimento sobre o estado físico da matéria e suas propriedades, as interferências ambientais sobre as propriedades da matéria. Então é uma indicação que eu dou. Também o filme Morte no Everest também é uma indicação que eu passo a vocês. Seria interessante vocês terem este conhecimento. Bom, à frente nós podemos ver sobre a matéria, mas o que é esta matéria? Bom, aqui diz, olha só. Temos a definição de matéria como sendo tudo aquilo que tem massa e volume. Há uma outra definição que diz que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, o que não muda em nada o sentido da expressão. Vamos agora para umas informações técnicas referentes aos estados físicos da matéria. Os sólidos possuem forma e volume constante. Os líquidos possuem volume constante, porém forma variável. E os gases possuem formas e volumes variáveis. Em seguida, vamos para um quadro e completá-lo de acordo com estas expressões. Antes de dar sequência, peço que pausem o vídeo e respondam o quadro, preenchendo todas as lacunas nas intersecções, e daí
dê em sequência para ver se as respostas estão corretas. Encontramos neste quadro, na primeira linha, os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E na primeira coluna, as propriedades, que são a forma e o volume. Vamos para a primeira resposta, que é a intersecção da primeira coluna dos sólidos com a forma. Então, sólido tem a forma constante. Agora a intersecção do sólido com o volume. O sólido tem o volume constante também. Na coluna de líquido, na intersecção para a forma, nós encontramos que a forma de um líquido é variável. E na intersecção com o volume, nós encontramos que o volume de líquidos são constantes. Para a última coluna, nós encontramos a coluna dos gases. E na intersecção com a forma, nós encontramos que a forma de um gás ela pode ser variável. Encontramos também que na intersecção com o volume também é variável. Ou seja, os gases eles variam tanto na forma como no volume. É uma propriedade dos gases, então. Temos aqui, então, que o estado físico da matéria depende da organização interna das partículas. Temos, neste momento, uma figura que representa as mudanças de fases da matéria. Em primeiro lugar, nós temos na parte superior a sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso. No sentido inverso, na parte externa e inferior, nós temos a passagem do estado gasoso para o sólido, com o nome também de sublimação. A esta transformação nós também podemos chamar de ressublimação. A outra transformação que temos representado na parte interna é a passagem do estado sólido para o líquido, chamado de fusão. E na parte inferior, no sentido inverso, nós temos a passagem do estado líquido para o sólido, chamado de solidificação. Na passagem do estado líquido para o gasoso, nós temos na parte superior ela como sendo vaporização. E no sentido inverso, nós temos a passagem do gás para o líquido, que é conhecida como sendo a liquefação. Para o estado sólidos, nós temos a representação de que as partículas se encontram organizadas. Para a matéria no estado gasoso, nós encontramos que as partículas estão desorganizadas ou com um mínimo de organização. Para a matéria no estado líquido, as partículas estão num estado intermediário de organização, ou seja, elas estão menos organizadas que em relação aos sólidos e mais organizadas em relação aos gases. Iremos agora aprofundar um pouco mais nosso conhecimento sobre as propriedades da matéria. O que eu quero dizer com isso é que nós já temos algum conhecimento como o estado físico da matéria, sólido, líquido, gasoso, sobre massa, sobre volume, sobre forma. Mas nós iremos agora classificar cada característica de acordo com suas propriedades. Propriedades gerais da matéria. Essas são propriedades que se aplicam a todos os materiais encontrados. Como exemplo, podemos citar massa e volume. Propriedades organolépticas. A esta propriedade, nós podemos atribuir aquelas características que conseguimos diferenciar através dos sentidos, como odor, sabor, tato, audição, visão. A exemplo disso, podemos citar, por exemplo, o azedo do limão, podemos citar o vermelho do cobre ou o odor agradável de uma fruta. Propriedades específicas dos materiais. A esta propriedade nós atribuímos aquelas características que são exclusivas de um determinado material. São usadas para identificar e diferenciar um material de outro. Podemos citar como a densidade, a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a solubilidade. Iremos agora aprofundar nosso conhecimento sobre as propriedades específicas dos materiais. Isto porque para a química ela é de relevante importância. É através deste conhecimento que nós conseguimos identificar
conseguimos diferenciar e efetuar cálculo de pureza dos materiais. A primeira propriedade específica dos materiais que temos aqui é a densidade. E a densidade nada mais é do que a relação entre a massa com o seu próprio volume, ou seja, é o quociente entre a massa e o volume. Em seguida, nós temos temperatura de fusão e ebulição, onde para a fusão nós temos que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ebulição é a temperatura em que ocorre a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Iremos finalmente ver solubilidade como a última propriedade específica dos materiais, que é a massa máxima de um soluto capaz de se dissolver em um certo volume de solvente a uma dada temperatura. Vamos agora para algumas representações da densidade. Eu retornarei com vocês ao estudo de densidade para resolver alguns exercícios que envolvem cálculos de densidade, mas ao final de nossos estudos. Neste momento nós temos aqui a relação da densidade com a flutuação, e ele fala de alguns materiais como chumbo, areia, alumínio, ferro, cobre, que se adicionado a um recipiente contendo água, esses materiais irão para o fundo do recipiente. Isso quer dizer que todo material com maior densidade irá ficar na parte inferior e de menor densidade na parte superior. Se fôssemos citar aqui materiais líquidos, como por exemplo o óleo é um material líquido de menor densidade do que a água. Então o óleo de cozinha ele ficaria na parte superior. E por ele não ser miscível, é um material que não se mistura com a água, então ele é aparentemente visível, fácil de visualizar o óleo misturado à água. Densidade de misturas. Para este tema, nós veremos com mais facilidade ao final de nossos estudos, quando formos resolver os exercícios que envolvem a densidade de misturas. Isto porque o valor de uma densidade de mistura não será o valor do componente menos denso e não será também o valor do componente mais denso. Como diz aqui, a densidade de uma mistura é a média ponderada das densidades de cada componente dessa mistura. Para propriedades específicas dos materiais, temos aqui ponto de fusão e ponto de ebulição. É importante ressaltar que existe um patamar para o ponto de fusão e um patamar para o ponto de ebulição de cada material. E este ponto de fusão e esse ponto de ebulição refere-se a uma determinada temperatura que é característica deste material em estudo. No momento da fusão, este patamar quer dizer que a temperatura se manterá constante durante o processo da fusão. E o patamar da ebulição quer dizer que a temperatura se manterá também constante durante o processo da vaporização. É isso que quer dizer, então, o ponto de fusão e o ponto da ebulição. Vamos agora para o estudo referente ao material água. É importante ressaltar que todo material em estudo, neste caso, ele precisa ser um material puro. Em relação à água, dizemos então que 0 graus é a temperatura de fusão do gelo. Esse valor também corresponde à temperatura de solidificação da água líquida. É importante visualizar aqui no gráfico ao lado que nós temos o patamar do processo de fusão do gelo. A temperatura de ebulição da água que está em estudo é de 100 graus e é possível visualizar no gráfico também esta representação. Encontramos aqui o patamar de 100 graus, onde a água passa pelo processo da vaporização. Quero ressaltar aqui que tanto para a fusão como para a ebulição, esta água, primeiramente, ela tem que ser pura. E em segundo lugar, também existe uma interferência da pressão atmosférica, ou seja,
Este é o caso em que a água se encontra a 1 atm, ou seja, a nível do mar nós temos 1 atm, então este estudo provavelmente foi feito a nível do mar. Vamos ver a relação que há entre a temperatura de ebulição e a pressão atmosférica. Para compreendermos a relação que há entre a temperatura de ebulição e a pressão atmosférica, é importante lembrarmos da força gravitacional. É uma força que é exercida sobre todos os corpos em direção ao centro da Terra. E a pressão atmosférica da mesma forma. Se um corpo estiver a nível do mar, ele terá uma pressão atmosférica superior ao corpo que estiver em uma altitude superior, como por exemplo no cume de um monte. A pressão que é exercida sobre um corpo que estiver no cume de um monte não será a mesma, será menor em relação quando este corpo estiver ao nível do mar. Para que um líquido entre em ebulição, é necessário que sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Isso quer dizer que a nível do mar, o líquido tem que atingir uma pressão de vapor de 1 atm, porque a pressão de vapor, a pressão atmosférica a nível do mar é de 1 atm. Já se este líquido estiver em uma altitude superior, como por exemplo 500 metros de altitude, a pressão de vapor será menor, porque a pressão atmosférica será menor. Temperatura de fusão e ebulição de misturas. Diferente do momento que trabalhamos com substâncias puras, para misturas nós não temos os patamares de temperaturas constantes. O que acontece quando nós trabalhamos com as misturas, na passagem do estado sólido para o líquido e na passagem do estado líquido para o gasoso, a temperatura não se mantém constante. Então, quando ela não se mantiver constante, é a evidência de que existe ali uma mistura. O gráfico abaixo vai representar muito bem esta representação. Temos aqui dois gráficos que representam duas misturas. Duas misturas porque eles não apresentam patamares definidos de temperatura na sua mudança de estado físico. Aqui está acontecendo as mudanças de estados físicos, mas as temperaturas continuam em alteração. Elas não atingem um patamar definido. E quando a substância é pura, este patamar ele é estabelecido e visualizado através do gráfico. Já para as misturas, as mudanças de estados físicos, elas acontecem, porém as temperaturas não atingem um patamar definido. Elas continuam sendo alteradas, com exceção a alguns estudos que vamos fazer posteriormente. As exceções que eu citei anteriormente seriam o caso das misturas azeotrópicas e misturas eutéticas, que vamos ver então. As misturas azeotrópicas apresentam a temperatura de ebulição constante, ou seja, ela atinge um patamar e é possível visualizar no gráfico. Já as misturas eutéticas apresentam temperatura de fusão constante e é possível também visualizá-las no gráfico. Devemos tomar cuidado porque para as misturas azeotrópicas, a temperatura que se mantém constante e com patamar definido é a temperatura de ebulição, mas não de fusão. E no caso das misturas eutéticas, aquelas que apresentam patamar definido com temperatura constante de fusão, mas não de ebulição. Entramos no tema solubilidade. Para a solubilidade, estarei apresentando, assim como para a densidade, alguns exercícios ao término do conteúdo. Para entendermos a solubilidade, é importante saber que sua constituição é feita por um solvente e um ou mais solutos, e que o solvente é o componente da solução em maior quantidade. Quando adicionamos determinado componente a outro para ser dissolvido, nós formamos uma solução.
e assim nós conseguimos também identificar um ponto de solubilidade, ou seja, a capacidade máxima de sua dissolução. Conforme diz a definição, solubilidade é a massa máxima de um soluto capaz de se dissolver em um certo volume de solvente, a uma dada temperatura. O que temos aqui é uma justificativa da solubilidade como uma propriedade específica da matéria. E diz: podemos dizer que se o material é puro, a sua solubilidade é bem definida, e neste sentido a solubilidade é uma propriedade específica da matéria. Observamos então aqui no gráfico a solubilidade da sacarose de acordo com o aumento da temperatura e como que fica então o posicionamento dos pontos de solubilidade. Sistema e fases. Os sistemas podem ser classificados em homogêneos ou heterogêneos. É o que vamos ver neste momento. Neste momento nós temos a representação de 3 sistemas, onde o sistema de número 1 é um sistema homogêneo, e o sistema homogêneo é dado a esta caracterização de homogêneo pelo fato dele apresentar apenas uma fase. Ele é também monofásico. O fato de ser monofásico é devido ao número de fases que ele apresenta. Como ele apresenta a olho nu apenas uma fase, então ele é monofásico. Homogêneo e monofásico. Porém, dentro desse contexto, nós vemos que neste copo ele tem água e açúcar. Isso quer dizer que são 2 componentes. Um é o soluto, que é o açúcar, o soluto é o açúcar, e o solvente é a água. Apesar de terem 2 componentes, nós temos ali um sistema monofásico e homogêneo. No sistema de número 2, nós temos uma situação heterogênea. Okay? Esse sistema é heterogêneo pelo fato dele apresentar mais do que uma fase. Quando nós temos mais do que uma fase, nós analisamos a quantidade de fases que ele apresenta. E pela quantidade de fases que ele apresenta, nós dizemos então se ele é mono, bi, tri. Né? Nesse caso, como ele é heterogêneo, ele vai apresentar mais do que uma fase. E nesse caso está apresentando 2 fases. Pelo fato de apresentar 2 fases, então nós chamamos ele de bifásico. A água e a areia são os componentes. A areia ela não se mistura, ou seja, ela não se dissolve na água. Então, forma 2 fases. No sistema de número 3, nós temos aqui um sistema também heterogêneo, e o fato de ser heterogêneo é porque ele apresenta mais do que uma fase. E quando ele não apresenta apenas uma fase, apresenta mais do que uma, nós temos que analisar quantas fases ele possui. Neste caso, são 3 fases. E o fato de ser 3 fases apresentadas a olho nu, nós observamos também que ele será chamado de trifásico. Trifásico pelo fato de apresentar ali areia, óleo e água. Os 3 são immiscíveis, eles não se misturam e eles são apresentados a olho nu. Nós podemos observar isso com bastante facilidade. Encerramos aqui nossos estudos de revisão. Vamos agora para a resolução de exercícios.